estamos sendo atropelados do ponto de vista jurídico-político pela mediação, né? As professoras não puderam acompanhar as nossas discussões, mas uma particularidade que a gente trouxe aqui é do Tribunal de Justiça, onde os juízes estão, entre aspas, convidando assistentes sociais para serem voluntárias e, gradativamente, as colegas estão deixando de ser assistentes sociais, não estão mais usando carimbo, não estão se referindo mais como assistentes sociais, estão se referindo como mediadores de conflito. Então, eu penso que, do ponto de vista, né, jurídico-político em relação ao Estado burguês, isso é muito mais grave e mais urgente, pelo menos nessa primeira quadra de conjuntura, para fazer a discussão. Bom, eu fiz um breve comparativo, e assim é muito superficial, da seguinte forma, né? De 1996 a 2010, o conjunto Cefes-CRES discutiu um tema relacionado à pós-modernidade, que é o tema das práticas terapêuticas. Então, nós passamos 14 anos discutindo, até que, em 2010, nós tivemos promulgada a resolução sobre o assunto, né? Então, nós discutimos um tema em 14 anos. Fazendo uma comparação com o que nós estamos trabalhando aqui nesse seminário, nós temos 4 temas congêneres que estão sendo desenvolvidos em apenas 5 anos. De 2011, aí, esses anos que eu estou colocando, esses períodos, são os períodos onde os temas são levados para os encontros nacionais. Tá? Então, de 2011 a 2006, nós temos 5 anos e 4 temas congêneres sendo discutidos, e não só discutidos no âmbito metodológico, mas discutidos nesses elementos que eu trouxe, né, de imposição das atribuições, imposição dos nossos empregadores de atribuições que são inventadas a partir dessas requisições conservadoras vinculadas a esses pressupostos pós-modernos. Então, a minha pergunta é a seguinte: nós estamos diante de uma reação conservadora da categoria, ou nós estamos diante de uma organização, e aí partindo do pressuposto do conservadorismo já presente historicamente, nós estamos diante da organização de uma corrente profissional que quer combater o projeto ético-político, ou as duas coisas? Então, a minha pergunta é essa. Obrigado. Mais alguém? Chegou uma pergunta aqui que eu vou passar para a mesa. Se alguém quiser fazer escrito, levanta a mão que eu vou buscar, tá? Mauricléia? 1 minuto. 30 segundos. Maria. O Luciano ficou o maior tempo. Não, primeiro, assim, eu gostaria de agradecer a contribuição da mesa, né? Eu acho que as duas palestrantes, tanto a Terezinha como a Rita, vai trazer grandes elementos para a gente aprofundar esse debate, né? Que eu acho que é um debate riquíssimo, né? Eu acho que eu dizia para a Carla, você não me deixou concluir a minha fala da manhã, onde eu tinha colocado uma série de questões. Mas aí eu tenho uma coisa, né? Na discussão do serviço social, né? Que eu acho que ela é muito importante a gente aprofundar. São 2 conceitos, né, que eu acho que são extremamente deixados de lado, né, ou foram deixados de lado dentro dessa discussão. Uma é a questão de classe social. E aí eu acho que está ligado um pouco quando mostra, né, a questão da produção. Eu acho que o ano passado a gente trazia um companheiro para fazer uma análise de conjuntura e ele mostrava um crescimento na classe operária, né? Ele dizia assim, apesar de ter toda uma modernização, há um crescimento da classe operária no Brasil. Por que eu estou trazendo esse debate? Porque ele é importantíssimo para a gente discutir quem é o sujeito da transformação, e não uma profissão, apesar da gente contribuir, como vocês mesmos falaram, né, nessa discussão de
de transformação. E uma outra questão é a luta de classe, né? E aí eu acho que são conceitos, né, que eu acho que a gente tem que ter muito presente para a nossa intervenção profissional. Eu estou dizendo isso porque, particularmente, eu faço venho fazendo algum debate de críticas que eu tenho aos parâmetros, né, que são construídos pelo conjunto Cefes-Cres, do qual eu sou direção também, mas que eu venho colocando algumas críticas que eu acho que, em relação à construção de parâmetros de atuação na área da saúde, parâmetros de atuação na área do judiciário, eu tenho ressalvas em relação, né, a esse formato de parâmetros que são construídos, porque eu acho que ele também inibe os profissionais, e fora o que vocês falaram das políticas sociais, que eu tenho um total acordo, de construir realmente um projeto profissional. Um projeto daquele lugar onde ele está, como é que constrói um projeto profissional. E eu estava lembrando de algumas experiências do passado na saúde, que a gente tinha, assim, projeto diferenciado do que estava colocada a política de saúde naquele momento e outras mais. Tá bom, é só isso. Mais alguém? Alguma pergunta? Meu nome é Kátia, sou aqui de Bauru. Na questão do tema de mediação de conflitos, eu não sei se eu consegui entender, mas me ficou uma dúvida. A questão da mediação de conflito enquanto profissão, né, enquanto uma profissão vindo substituir várias outras profissões, e na fala da professora Rita, a questão da mediação de conflitos como uma técnica ou um instrumento que o assistente social pode estar utilizando no seu cotidiano de trabalho. E nas discussões que a gente teve no grupo de mediação de conflitos, a gente viu como uma possibilidade, porque a gente tinha uma visão de mediação de conflitos, não do que o Luciano passou para a gente, né? Porque ele conversou com a gente depois, não de profissão, mas a gente discutiu no sentido de uma técnica mesmo, de trabalho. E aí a gente viu que é uma questão muito mais de movimentar os usuários, de fazer organização e mobilização. Utilizar a mediação de conflito não para mediar conflito individual e, de repente, resolver situações. O exemplo do idoso, né, de acessar a judicialização, para que ele resolva aquele conflito dele naquele momento. Mas, assim, enquanto profissão, enquanto categoria, da gente trabalhar com a mediação na forma de organizar a população para que elas, coletivamente, busquem os seus direitos e, de repente, você parte de uma questão de uma judicialização individual para uma questão coletiva, né? A gente tem exemplos aqui em Bauru mesmo de ações que demandavam muito judicialização individual e que, numa mediação com o judiciário, elas se tornaram ações cíveis, né, e que garantiam, ampliaram direitos. Um exemplo para crianças, idosos. Então, a gente transformou aquilo que era individual numa situação de garantia de direitos coletivos. Então, eu não sei se são duas coisas, são diferentes mesmo, e aí essa é a minha pergunta, de mediação de conflito como profissão ou como uma técnica, um instrumento. Mais alguém? Eu vou ficar aqui para não correr o risco de cair de novo. A minha pergunta, ela vai complementar essa questão da mediação de conflitos. Acho que a mediação de conflitos aqui é um tema que mais está mexendo com a categoria. A gente tem também uma questão que se relaciona bastante com isso, que não está em leis, né, não tem nenhuma lei escrita. E aí é interessante porque a lei vai dizer exatamente isso, ela transforma numa profissão a mediação de conflitos, né?
Mas tem uma coisa que o judiciário faz, o sistema de justiça faz, e faz com primor. Eles chamam, inclusive, de extraprocessualidade. São ações extraprocessuais. E para onde vão essas ações extraprocessuais? Vão para as políticas sociais. Vai para a assistência, vai para a saúde. Quando a gente recebe lá no CRAS, no CREAS, na Unidade Básica de Saúde, as requisições de relatórios. Então, nós recebemos no nosso cotidiano um volume de requisição de relatório social, e não é um relatório qualquer. Por vezes, as requisições também têm os quesitos. Que quesitos eu vou responder? Recentemente, o Ministério da Justiça, junto com a MDS, realizou uma pesquisa a nível nacional a respeito dessas requisições, da relação do sistema de justiça com o Sistema Único da Assistência. E lá tem um item, eu não vou lembrar a página, são 280 páginas, tem aquele documento, mas ele vai falar justamente da extraprocessualidade. E eles vão dizer para que eles utilizam isso. Eles utilizam isso para reduzir o volume de trabalho no sistema de justiça. E colocam isso para as políticas públicas. E aí a gente vê a mediação de conflito, e agora com o dado que a professora Rita traz, de como isso está para os Estados Unidos, para mim, é mais uma vez a retirada de direitos da classe trabalhadora, porque é negação de acesso à justiça. E está negando acesso à justiça a quem? Não é a qualquer público, é a classe trabalhadora, é a classe empobrecida. Então, e aí, assim, um dado que eu quero dizer aqui da mediação de conflito, eu estava no CBAS e tinha um stand de uma editora. Eu até tirei a foto porque eu fiquei estarrecida, eu precisava mostrar para o companheiro Luciano, que está aí com a discussão da mediação de conflito, e tem um livro, porque eles têm o seu arcabouço teórico, se é que eu posso chamar assim, mas tem, e estava lá, mediação de conflito para violência doméstica. Eu me arrepiei da cabeça aos pés, eu quero saber como isso é possível. Como é que depois de tanta luta, e ainda estamos em luta enquanto mulheres contra a violência doméstica, é possível que se criem teorias que digam em fazer mediação de conflito e violência doméstica. Brigamos tanto para acabar com a cesta básica no trato da violência doméstica, e agora vamos ter mediação de conflito? Eu quero poder entender um pouquinho disso. É só para polemizar mesmo um pouco, para a gente poder discutir um pouco mais. A última pergunta, menina, lá do fundo, lá. Tá? Não esquece de falar seu nome, tá bom? Boa tarde, gente. Só me apresentando, meu nome é Tayane, eu sou assistente social e estou enquanto residente multiprofissional em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina de Marília. Queria saudar a mesa pelos importantes elementos que trouxeram hoje para os debates, para as nossas reflexões. E aí queria trazer só um elemento mesmo de reflexão para a gente pensar que, enquanto os colegas aqui que estávamos juntos, nós refletimos que nossa categoria é uma categoria de mobilização, uma categoria de críticas, uma categoria de reflexões, e nós não somos uma categoria que somos neutros, ou que ficamos em cima do muro, ou que não nos posicionamos. E trazer para a gente pensar que o silenciamento ele é um posicionamento, e hoje a gente sentiu muita ausência do posicionamento ao atual governo golpista, esse governo que um dia a gente acorda de um jeito, no outro a gente acorda com medida provisória, com ataque direto aos nossos direitos. Então eu queria dizer aqui, fora Temer! Temos duas perguntas aqui no papel também, eu vou ler rapidinho. Uma está escrito assim, uma colocação, acredito, para que as professoras discorram um pouco sobre a dimensão político-pedagógica para o serviço social. A outra é, quanto à colocação da professora Terezinha em paralelo à oficina de curatela e tutela, ação em posição com maior ocorrência ao profissional do serviço social, quanto a assumir, exercer atribuições que não os compete. Qual sua reflexão quanto a esta realidade, pensando na perda e na fragilidade da identidade profissional? Para a professora Terezinha. Vou passar até para ela dar uma lida aqui. Então, vamos lá, professora Rita, quiser fazer as suas considerações. Pode começar, professora. Bem, eu vou fazer a intervenção e já também vou me despedindo para, enfim, a gente tem um momento posterior.
Eu acho que as perguntas foram muito importantes e elas advêm de um mirante de luta. Né? O que é construir uma identidade para a profissão, o que é construir uma direção para a profissão. Né? E não é uma identidade isolada, é uma identidade que está participando de um conjunto de outras lutas sociais para a gente sustentar, de fato, uma pauta que caminhe por caminhos emancipatórios. Quando eu digo caminhos, porque essa agenda não é comum. Né? Dentro dos vários agentes, atores coletivos, você tem pautas que são dissonantes, inclusive. Então, o que eu penso que, na sua intervenção, Luciano, quando você fala da mediação de conflito, eu acho que o conjunto Cefes-Cresce tem que se atentar a todas as dimensões. Esse é um desafio da complexidade da análise. E aí, quando você lembra dos 16 anos para se discutir o que era clínica, o que era lugar da prática terapêutica no serviço social, isso foi... Eu era estudante ainda, não, já tinha saído da condição de estudante, mas eu me lembro, porque um dos importantes debates se deu na UERJ, que foi até publicado depois. Né? Apesar de ter uma resolução do Cefes, né, sobre as práticas terapêuticas, se vocês ouvirem os assistentes sociais na saúde mental, eles querem discutir o que é clínica. Porque nos espaços socioocupacionais deles, eles estão discutindo clínica. E clínica, para eles, não é fazer prática terapêutica. E nem é retornar ao serviço social de caso. Quais são as concepções teóricas e políticas e éticas que fundamentam o debate de uma clínica, que pode ter congruência, né, divergências, mas congruências com o projeto ético-político. Ou seja, esse é um debate que tem que seguir. E não é o conjunto Cefes-Cresce que tem que fazer tudo, absolutamente. Eu acho que a categoria tem que produzir projetos de pesquisa, militância, etc., etc. Então, o que eu quero colocar é que, a despeito do conjunto Cefes-Cresce da direção, existem conteúdos que estão no exercício profissional que precisam ganhar um lugar de debate. Até para que eu acho que isso não espirre de uma forma que volte, por exemplo, uma clínica que não seja uma clínica vinculada aos direitos sociais, que seja uma clínica hoje muito voltada em cima do... Quem está na saúde mental, Terezinha, tem conexão. O chamado projeto terapêutico singular da saúde mental tem elementos que são interessantes para um cuidado orientado, mas, por outro lado, às vezes, né, estabelece um fragmento, um recorte naquele indivíduo e não, né, pensa os direitos sociais. Existem até equipes que têm problema de discutir direitos sociais no seu interior. Né? Então, um pouco para a gente ver o debate que ainda tem por ser feito. Okay? Então, eu acho que a mediação de conflito, eu não sou uma pessoa que conheça a mediação de conflito, eu não ouso entrar numa seara mais avançada. Comunidade terapêutica, eu posso bancar com vocês, eu posso conversar com vocês mais no miúdo. E, recentemente, há uma publicação que foi feita online pela Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente vai discutir algo que é tenso, mas que é pensar o que é esse espaço socioocupacional, que começa a aparecer com mais força. Ele não é de agora. As comunidades terapêuticas no Brasil começam no final dos anos 60. Okay? Mas como é que a gente pensar as diversas influências que até hoje a gente não consegue entender que influência é essa que está no Brasil, ou que influências são essas que estão no Brasil. Porque se a gente viaja para outros países, existem comunidades terapêuticas, mas não tem o perfil da nossa comunidade terapêutica. Aliás, o que é perfil hoje no Brasil de comunidade terapêutica? A gente não tem. No Acre, existe uma comunidade terapêutica, ela se nomeia como comunidade terapêutica, que diariamente as pessoas podem ter acesso, não todas, mas aquelas que estão lá, podem ter acesso ao chá da ayahuasca. Numa comunidade terapêutica clássica, jamais o chá de ayahuasca seria servido aos seus usuários. Então, o que eu quero dizer, quando eu falo para a gente que o exercício profissional nos convoca a pensar a profissão no real, o real é o exercício profissional nessa ordem social. Nós temos que entrar no cotidiano e nos aproximar mais dessas digamos, dessas não só nuances, mas dessas dificuldades, inclusive, da gente fazer análise. Ok? Ademais, nós somos sujeitos da contradição. Ok? Quando algumas pessoas que eu conheço, né, e não me excluo, né, mas eu conheço, quando tem um membro usuário de drogas na família, qual é a comunidade terapêutica que é mais próxima à minha casa? O que é isso? Né, profissionalmente fala da comunidade terapêutica, mas na hora que tem um membro na família, procura a comunidade terapêutica. Eu quero entender essa coerência. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo,
Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que sustentar bem o nosso debate. A gente tem que ter capacidade de consenso, né? Ou não de um consenso com expectativa geral, mas um debate que a gente vai pautar e sustentar bem esses objetivos. A outra coisa que eu ouvi aqui agora, que eu gostaria de sinalizar, é que eu acho que a gente deve diferenciar o acesso à justiça enquanto valor e o acesso à justiça enquanto organização que está na sociedade. O nosso principal vínculo do Código de Ética é o acesso ao valor da justiça. E também, eu acho que a gente tem uma potência já escrita de análise de que muitas coisas que chegam à justiça, enquanto órgão normativo, chegaram porque a suposta proteção social foi porosa. Então, tem alguma coisa que está fazendo voltar. Eu acho que a gente tem que tentar entender esse movimento, do que está voltando. Agora, pena que está voltando de uma forma tão formal, que produzir relatório não acompanha a vida. Ela registra a vida depois que já aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que se atentar ao que a gente está definindo como acesso à justiça. Primeiro, acesso à justiça é o valor, eu acho. Né? Agora, a gente não pode abrir mão da justiça, quer dizer, pelo menos nessa ordem social liberal, porque também há um debate, há uma crítica marxista do direito. O direito enquanto processo de contratualidade da sociabilidade burguesa. E também há uma crítica à crítica marxista do direito. Ok? Bem, então, eu queria chamar a atenção. Então, se vocês observarem, eu não estou necessariamente respondendo, mas eu estou dizendo que eu acho que o posicionamento da categoria sobre esse fenômeno talvez deveria incidir mais sobre uma avaliação da ofensiva contra o mundo do trabalho, em relação às novas configurações da divisão sociotécnica do trabalho, o que isso está trazendo como práticas, ações que é até difícil chamar de ação profissional. Como é que o mediador de conflito está na lei, está em uma normatividade, ele não recebe? Quer dizer, não é nem trabalho, não é nem venda de força de trabalho. O que é isso? Nós temos que entender essa modalidade. Eu não vou seguir. Tayane, escrevi certo o nome dela? Tayane, perdão. A Tayane está aqui ainda? É só para dizer que a gente está não só mais dizendo fora termo, mas a gente está dizendo o que nós temos que fazer para fazer a resistência e a ultrapassagem desse momento. Né? Eu acho que o serviço social precisa ser um dos protagonistas também desse processo de passagem. Então, não dizer fora termo não quer dizer, né, solidariedade, apoio ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tá? E eu queria agradecer mais uma vez, né, a escuta compreensiva de todos vocês. Professora Terezinha. Bom, algumas questões aqui abrem um leque para a gente poder fazer novos e novos debates. E eu acho que isso é importante numa mesa, que se coloca mesmo para o debate e um público que vai trazendo alguns elementos. Então, algumas questões eu vou trazer aqui, mais em termos de contribuir para as reflexões. Né? Eu acho que tanto o Luciano já vai trazendo essa discussão, né, retoma, e depois também, não só a Patrícia, né, falando mais sobre a mediação de conflitos, isso, a Kátia também, a gente vê que é uma temática que realmente está mobilizando, isso é importante, né? E essa mesa não tem, ou esse momento não tem a pretensão de fechar nada, mas, novamente, está compondo, construindo elementos, né? Eu fico pensando aqui, eu não afirmaria a pós-modernidade. Porque se a gente afirma, se a gente ainda acredita em uma teoria que possibilita a gente compreender essas contradições, nós estamos no marco da modernidade. Então, eu fico pensando se nós tomarmos um cuidado enquanto categoria, e eu falo isso com muito carinho por dentro, da gente não afirmar que estamos nos marcos da pós-modernidade. Ao afirmarmos isso, me parece que a gente já está fazendo algumas defesas ou reconhecendo outros marcos aí, e não a contradição inerente nessa quadra histórica. Eu fico muito aberta para a gente discutir isso, mas me preocupa. E aí eu acho que a gente tem que estar claro ou sair daqui apontando que, para a gente aqui, pelo menos em um momento eu disse, e eu acho que a gente tem que debater mais, se realmente nós estamos acordando isso. Porque isso me parece central até na defesa do projeto ético-político que fazemos.
né? Então, isso é uma questão que eu quero demarcar. Quanto às questões, os temas que voltam, pela nossa própria inserção no mundo do trabalho, e essa discussão que o Luciano traz é muito importante, né? Em algum tempo, o conjunto CEFES-CREAS levou 10 anos para discutir práticas terapêuticas, e agora já aparece, nos últimos tempos, né, com uma rapidez muito grande, a imposição de um debate, porque esse debate está sendo imposto justamente pela nossa inserção nessa realidade concreta. Isso está lá, está na ponta, né? Então, são questões que estão atravessando, vindo com muita força, estão, né, chegando nos espaços e estão nos colocando na ordem da discussão e até de se posicionar, né? Então, eu acho que esses 4 temas congêneres aí são fundamentais e necessários de continuar o debate, mas não me coloco na condição de que eles são da pós-modernidade, reforço o que disse anteriormente. E aí ele faz 2 questões, né, que ele sempre polemiza, né, que é a questão, é uma reação conservadora da categoria, é uma corrente profissional que quer combater as 2 coisas, ou é isso tudo? Eu acho que é tudo muito junto e misturado hoje, que até nos dificulta uma análise, né? São processos tão intensos, ocorrendo ao mesmo tempo, numa velocidade tal, que a gente, às vezes, tem que ter aquele afastamento para poder entender. E a gente também, como o tempo presente, está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. E agora, né, a gente tem que distanciar. Eu acho que é um conjunto de coisas, dentre elas a possibilidade, sim, é uma ofensiva neoconservadora forte, com um conjunto de conjunções históricas aí favoráveis a esse tipo de emergência e reforço desse pensamento conservador que vai afetar não só a profissão, mas a todos nós. O pessoal da Catira já está chegando, né? E isso quer dizer que a gente tem que finalizar. Mas eu quero só fechar outra coisa. Mário Klein destaca a questão dos parâmetros. Eu acho que os parâmetros eles têm que ser vistos como um debate acumulado da profissão. Como debate acumulado, eles trazem elementos importantes. Agora, eles não podem ser vistos como modelos. Não posso pegar lá e considerar como um manual de que eu vou atuar naquele jeito. Eles são parâmetros, mas que indicam uma direção importante. Ali, ele aponta elementos fundamentais, né? Não podem ser vistos como um manual que eu vou pegar e eu vou aplicar, né? Então, isso é fundamental. E eu acho que os parâmetros têm sido importantes aí na construção de alguns princípios e conceitos fundamentais para a gente. Uma última coisa, que eu falo da mediação de conflitos, e eu abro aqui para a gente continuar depois, mas eu fico preocupada com a questão ainda, a gente fala muito da mediação. Quais são os conflitos que nós estamos falando? Qual a natureza dos conflitos que nós estamos falando? Nós estamos mais focados na temática mediação, enquanto ação imediata, ou o conflito? Que conflito é esse? É conflito individual, que a gente senta numa sala, conversa e resolve? Ou são conflitos estruturais de classe, de desigualdades que estão colocados? Então, eu acho que a gente tem que reverter um pouco, não é que reverter, mas apontar esses elementos. Se são conflitos da natureza individual, será que são individuais? Será que não é individualizar das questões que são de natureza pública? E aí a gente tem que olhar um pouco mais para os conflitos e não para a mediação? Então, fica aí para a gente também continuar a prosa. E uma última coisinha. Juro que é a última mesmo. Identidade ali, né? A questão que eu falei antes da curatela. Me parece que a gente tem uma ideia. A Martinelli, ela tem um texto, é um texto já 90 e alguma coisa, mas ele fala um pouco desse lugar, na identidade atribuída e tal, né? É porque o serviço social, muitas vezes, e aí a gente não tem só essa questão da identidade, mas a gente tem também marcos concretos, né? De uma profissão considerada, na lógica da divisão sociotécnica do trabalho, uma profissão subalterna, marcada por mulheres, uma concepção de ajuda lá na história muito forte, né? E muitas vezes isso ainda atravessa nessa contradição presente, ainda que a gente tenha muitos avanços, né? Então, quando eu tenho falado isso, quando a gente fala, por que o assistente social pegar aquela pessoa que está assim passando por uma e se tornar seu tutor? Isso é muito sério. Isso precisa da gente debater mais, né? Tem elementos aí que a gente precisa aprofundar. Não da desresponsabilização da nossa ação profissional, mas até quando uma ação profissional ela vai se tornar âmbito da responsabilidade individual desse sujeito. Não é? Então, eu acho que tem coisas aí muito a gente debater. Eu agradeço, a gente continua a prosa, e eu quero parabenizar o Conselho, né, pelo debate, e colocar esse tema,
né, dessa forma como foi colocado, que nos desafiou também a pensar junto, se estamos, né, trazer alguns elementos aí para a gente pensar junto. Obrigada e seguimos. Gostaríamos, então, de agradecer a professora Rita, a professora Terezinha, pela intervenção espetacular. E só para lembrar, hoje de manhã, aqui na oficina de mediação, eu já tinha dito isso, nós vamos dar continuidade nessas discussões, né? A gente não pode parar por aqui. As nossas duas debatedoras aqui falaram muito disso, não podemos parar por aqui. Então, preparem-se, porque o CRES vai atrás de vocês para nós continuarmos essas discussões, esses debates que a gente precisa fortalecer a categoria e ajudar o conjunto Cefes-CRES na construção dessas conclusões aí, referente a esses temas que nós discutimos aqui, né? Muito obrigado, Andressa. Lembrando, esperar um pouquinho que nós vamos arrumar aqui para o pessoal se apresentar. A Vanessa, diretora do CRES, vai dar uma lembrancinha para as... É de uma artesã de Botucatu, tá, gente? A gente está dando artesanato, que é dos caipira aqui. Enquanto o pessoal vai começando a se preparar aqui para a catira, eu vou dar um recado, e eu acho bem bacana a questão da mobilização. Eu sei que a maioria das pessoas não puderam ficar, né? Mas eu acho bacana, a gente já fez esse movimento uma vez, e a gente pode retomar. No dia 5 de novembro, haverá assembleia da categoria dos assistentes sociais em São Paulo. É importante que todos e todas possam, né, se organizar para estar presente. Ressaltamos que nessa assembleia serão debatidos temas relevantes para a nossa categoria. Então, a gente já fez esse movimento, né, de ir para São Paulo, e a gente espera também fazer esse movimento novamente com a categoria daqui do interior, para estar comparecendo à assembleia, tá bom? A gente vê que é de importância de todos nós. Então, só para a gente se situar, nós vamos ter a apresentação primeiro do pessoal do coral do Clube da Viola, né? Eles vão apresentar 2 músicas para a gente, e aí depois a apresentação da dança da catira. Nós vamos cantar 3 músicas, depois o catira dança em seguida, tá? Em seguida, sai o coral, já entra o catira rapidinho, tá bom? Vamos começar então. Alô. De Tonico e José Lopes, a música Meu Sertão. O meu
bem clássica, né? Acho que está faltando som. Opa! Mas não precisa, eu falo bastante alto. Nós vamos encerrar com a música Lembrança. Esse é outro clássico nosso, página 9. Lembrança.
Desde o tempo da infância que eu tenho essa inclinação, viver com a viola nos braços com muita dedicação. Canta e dança o catira pra lembrar os coração. A viola é um bom remédio pra curar quem tem paixão. Lembranças alegres e tristes, recordando com saudade. A viola já me deu prazer e felicidade. Ai, ai, ai. Tenho em casa preparado um lugar pra me guardar minha querida viola quando eu não puder tocar. Espero que não demore para isso acontecer. A viola e o catira faz parte do meu viver. E mostrar para quem não é da região o quão importante é a gente resgatar as nossas raízes, o quão importante é a gente resgatar aquilo que é nosso. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença de quem ficou aí até o fim, firme e forte com a gente. E o pessoal da COF ainda esse fim de semana tem bastante trabalho. Bom trabalho para todos. Muito obrigado.